aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um tema um pouco mais sério, um pouco mais sensível, ainda mais porque eu já passei por uma situação similar como pessoa LGBT na época de colégio. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre bullying, sobre aceitação de outras pessoas, sobre algumas questões. Claro que não é um caso parecido com o meu, mas eu me identifiquei com esse caso porque eu passei por situações bem chatas quando eu era mais novo, e eu imagino o quão bizarro e o quão pesado isso pode ter sido pra essa pessoa também. É um caso que viralizou bastante aí na gringa, e eu resolvi trazer aqui pra vocês, até pra gente colocar um pouco a mão na consciência e entender também, olhar um pouco pro lado, ainda mais porque eu sei que eu tenho um público majoritariamente adolescente, jovem, que tá aí na faculdade, no colégio, e a gente sabe que as pessoas gostam de zoar as outras, enfim, praticar bullying, esse tipo de coisa. Então esse vídeo ele é quase como um alerta para as coisas que acontecem por aí, e esse caso ele realmente é um caso bem complexo, então fica aqui para você acompanhar tudo. Mas antes eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like e comentar alguma coisa aqui nesse vídeo, qualquer coisa, um ponto de interrogação, já que bom que você está aqui, qualquer coisa. Se você já passou por alguma situação também de bullying, converse com pessoas próximas, enfim, mas a gente ainda vai falar sobre isso mais pra frente, mas é só pra contextualizar aqui o assunto do vídeo. E se for algum vídeo que de alguma maneira te causa algum gatilho, algum nervosinho assim, fecha, vai pra outro vídeo, porque tem vários vídeos divertidos e pra cima aqui no canal, mas esse é um pouco mais reflexivo, porque a história é realmente tensa, tá? Então, segura aí. Hoje, a gente vai falar sobre a Morgan Arnold, uma adolescente com síndrome de Down, que é essa que tá aparecendo aí na tela. Durante um tempo, ela foi líder de torcida lá na escola dela, no estado de Utah, acho que é assim que fala, não sei direito, gente. Utah, que chique, tá? Utah que fala. Da mesma forma que todas as garotas do colégio dela, obviamente, a Morgan também posou e tirou fotos ali pro anuário, que é uma coisa bem comum lá nos Estados Unidos, lá na gringa, todo mundo faz foto de anuário, o pessoal assina no anuário um dos outros pra lembrar de recordação, enfim, pra lembrar de recordação, pra guardar de recordação, é isso que eu tava falando. Inclusive tem uma trend que tá super bombando no TikTok, é foto do anuário e foto da pessoa atualmente. Né? É verdade, tem uma trend aí bombadíssima no TikTok mostrando as pessoas antes e depois, exatamente, tá rolando esse rolê aí. Mas por que eu tô contando essa história toda? O que a Morgan tem a ver com isso? Enfim, os anuários foram impressos, todo mundo começou a receber seus anuários, né? E começaram a notar que a Morgan, ela não estava presente em nenhum anuário. Basicamente, excluíram e tiraram a Morgan do anuário do colégio. No 8º ano, a Morgan resolveu se inscrever pra tentar ali ser líder de torcida dentro do colégio dela. E desde então ela foi crescendo ali nas líderes de torcida e ela se tornou gerente do time de líderes de torcida. Então a Morgan era realmente uma pessoa bem ativa ali na comunidade de líderes de torcida, enfim, no colégio no geral. Ela sempre se mostrou muito disposta, ela era uma pessoa bem ativa nas coisas, ela gostava de participar e todo mundo achava ela muito incrível ali nas participações que ela fazia. Todo mundo admirava bastante ela. Isso era o que as pessoas diziam pra outras pessoas, né? Todo mundo admirava pros outros. Mas o que aconteceu foi ficando mais sinistro, vocês vão entender. Segundo a família dela, ela ficava muito tempo ali em casa treinando os movimentos, porque a ideia dela era aprimorar os movimentos e se tornar uma melhor líder de torcida ainda, né? Então ela era realmente muito focada. E no final do ano, né, depois de todo o trabalho que ela teve durante o ano de treinamento, de ir lá nas apresentações, enfim, fazer tudo, ela imaginava que ela ia conseguir se ver ali no anuário como líder de torcida, e isso pra ela era uma grande representatividade, ainda mais por ela ser uma garota com síndrome de Down. Então assim, ela não se via em muitos lugares ali. Ela mesma comenta isso, a família dela também comenta que ela não se via em muitos lugares ali, então seria um momento onde ela poderia ver fazendo uma coisa que ela gostava, uma coisa que ela realizou durante o ano todo dentro do anuário do colégio. Nada mais normal. E no próprio anuário eles dividem lá as pessoas, né? Quem eram as líderes de torcida, enfim, mostram quem eram cada pessoa, então seria uma maneira de ela lembrar a própria história. Anuário, inclusive, é uma coisa legal, né? Eu não sei porque aqui no Brasil a gente não usa muito esse lance de anuário, né? Aqui no Brasil é uma coisa meio que tira umas fotinhas, o povo assina nas camisas, já tem um bagulho de assinar em camisa que a gente faz aqui no Brasil, mas lá esse negócio de anuário é realmente muito sério. Voltando aqui ao caso da Morgan, inclusive ela tirou várias fotos pra esse anuário, inclusive algumas fotos juntas de outros membros da equipe, com a galera lá, né, que era cheerleader também e tudo mais, tirou várias fotos, não foi nenhuma nem duas, não, várias. Fez praticamente um book como todo mundo do colégio. Na imagem, inclusive, que ela tá junto com esse grupo aí de cheerleader, é possível ver nessa imagem que eu tô até botando aí pra vocês, ela tá bem na frente. Então ela era uma das pessoas ali da frente. Não tinha como não ver a Morgan ali naquela foto. Ela tava logo na primeira fileira. O que ela não sabia é que o fotógrafo, ele tinha feito duas imagens. Uma com ela e uma sem ela. Nossa, mas por quê? Pois é. Calma que vocês não estão entendendo. E aí vocês conseguem adivinhar qual que foi impressa no anuário? Já dá pra adivinhar, né? Porque pela história que eu tô contando aqui, a foto onde a Morgan não estava. Então essa foi a foto impressa no anuário. Basicamente apagaram a Morgan ali do grupo das líderes de torcida. Antes da gente continuar essa história que vai ficando cada vez mais sinistra, eu acho que é bom eu já abrir um parênteses aqui pra dar a minha opinião. Tem tantas pessoas erradas nessa história já que eu não tenho nem palavras pra definir. Primeiro, o próprio fotógrafo que fez uma foto com a Morgan e sem a Morgan. Por que fazer uma foto sem a Morgan? Não faz sentido nenhum. Segundo, as próprias pessoas que escolheram as fotos desse anuário anuário, que sabiam que ela era uma pessoa extremamente ativa e que participava das questões das líderes de torcida, por que ela não estava nessa foto? Então, tem outros culpados, além do fotógrafo, que já
né, tirou ela da foto. E outra, o próprio grupo de líderes de torcida. Porque se elas convivem com a Morgan, sabem que a Morgan é uma pessoa ativa, que ela trabalha ali, né, de frente ali no grupo de líderes de torcida, por que aceitarem fazer uma foto sem a menina? Então, pra mim, tem várias pessoas erradas nessa história. Mas se foi só um desabafo, calma que tem mais coisa. É óbvio que a menina ficou extremamente chateada, com o coração completamente partido. Inclusive, a mãe dela deu um depoimento aí pra alguns jornais falando que ela estava devastada, que ela estava muito triste de não conseguir se ver ali no anuário junto com as outras líderes de torcida. E assim, gente, não tem como a gente não se colocar no lugar, porque é uma situação muito complicada você simplesmente ser tirado de um lugar que você faz parte, que é direito seu. Direito seu como qualquer outro aluno. Além disso, todas as pessoas da escola que estavam à volta, até pessoas de cima, professores, diretores, sabiam o quanto ela era motivada e o quanto fazer parte desse grupo era importante pra ela. O pai dela, obviamente, ficou extremamente chocado com tudo isso que aconteceu e ele foi perguntar pra própria Morgan como ela tava se sentindo, enfim, ele queria entender o que tava passando pela cabeça dela. E ela disse que ela ia continuar sendo amiga das outras líderes de torcida, porque ela sentia que elas não eram culpadas por isso, apesar de eu enxergar que elas são um pouco responsáveis sim por terem tirado essa foto sem ela, mas enfim. O que mostra que a Morgan realmente tem um coração muito bom, né? Porque ela falou que ela não ia parar de falar com as outras amigas, as outras líderes de torcida, porque ela acreditava que poderia sim ter sido um mal entendido. A irmã da Morgan, a Jordan, ela também deu um depoimento falando que ela tava bem decepcionada e bem triste em ver mesmo a reação da irmã dela com tudo que tava acontecendo. My heart was broken that a child would have to see that she was not included with her friends. E só pra vocês saberem, gente, foi a Jordan que começou essa movimentação aí pra falar o que a irmã dela tinha passado. E pasmem, porque se a história já não estava bizarra o suficiente, a Jordan, ela fez essa publicação nas redes sociais dela. Ela postou ali no Facebook dela falando o que a irmã tinha passado. E quando ela começou a vasculhar mais o anuário, ela percebeu que não só a Morgan não estava nas fotos com as líderes de torcida, como nem o nome da Morgan estava no anuário. O nome dela não constava no anuário do colégio. É como se ela fosse uma pessoa que não existisse no colégio. Então, basicamente, apagando a existência dela dentro do colégio. E dentro do grupo das líderes de torcida e, enfim, na vivência dela no ano todo. E a gente sabe que quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, eu passei por isso quando eu era mais novo, né? Eu sempre quis, eu tô falando por mim, né? Mas eu sempre quis ser aceito pelas pessoas. Eu sempre queria me sentir abraçado pelas pessoas. E quanto mais eu me sentia excluído ou deixado de lado, quando as pessoas zoavam e tiravam uma com a minha cara por conta da minha voz, ou por conta do meu jeito não ser másculo o suficiente, ou sei lá, eu me sentia pior, porque eu sentia que eu não fazia parte daquilo, que eu não merecia fazer parte daquele grupo de pessoas. E é muito triste você se sentir deixado de lado, sabe? Então você imagina uma cabeça de um adolescente passando por todas essas coisas. E aí, você deve estar se perguntando comigo, né? Que foi a pergunta que eu fiz. Tá, Jean, mas olha só, tem um colégio envolvido nisso, né? Como eu falei pra vocês, pra mim passou por várias pessoas, então não foi o erro de uma pessoa só, mas o colégio ele vai se posicionar, ele vai resolver essa situação, né? Não. O colégio ele simplesmente ignorou completamente o que tinha acontecido com a Morgan. No texto que a Jordan postou, a irmã da Morgan, ela falou o seguinte, ela deu mais alguns detalhes aí sobre isso. Abre aspas. Morgan passou horas aprendendo danças, indo aos jogos, torcendo pela escola e por seus amigos, mas foi deixada pra trás. Eu espero que mais ninguém tenha a experiência de ter o coração partido ao ver uma pessoa que você ama chegar da escola devastada e mostrar que não está na foto com seu time. É o mesmo time, com as mesmas garotas, no mesmo photoshoot, com as mesmas poses, mas uma delas incluiu o time todo e a outra não. Uma escolha foi feita quando as fotos foram enviadas. E é exatamente isso. Uma pessoa escolheu, talvez não tenha sido o fotógrafo, talvez tenha sido o próprio colégio quando ele enviou as fotos, ou o próprio fotógrafo já pré-selecionou, até porque só do fato do fotógrafo ter pedido pra tirar uma foto sem a Morgan, já mostra que esse cara é esquisito, né? Porque já não pensa direito. Não faz sentido, você tá tirando uma foto do time e você fala pra alguém... Pra alguém sair, exatamente. Pra mim é óbvio o motivo, preconceito. Como eu falei pra vocês, a Jordan disse que ela não sentia que as amigas dela eram culpadas. Ela disse que realmente ela acha que foi um erro ali, até porque as meninas sempre incluíam ela em outras atividades, né? Ela se sentia abraçada ali pelas meninas, mas talvez essas meninas pudessem ter se negado a tirar essa segunda foto. Mas eu também me coloco no lugar de que quando eu era adolescente, talvez eu não pensasse muito, sabe? Você simplesmente, vamos tirar outra foto. E aí você tira, às vezes você nem vê quem saiu da foto, sabe? Eu acho que talvez tenha sido uma desatenção, mas eu não consigo pensar de que se elas tivessem se posicionado, isso também não teria acontecido. Então é muito difícil também, não querendo culpar elas, mas é muito difícil também não ver elas um pouco como responsáveis do que aconteceu. There was no need for her to be excluded and those girls did everything to include her all year. E obviamente
Sinceramente, eu fico muito feliz de a gente ter as redes sociais hoje em dia, porque as coisas, elas tomam outros rumos e um outro patamar, né? Que bom, porque aí chega em mais gente. Obviamente, o post da Jordan repercutiu e chegou a tal ponto, gente, que tanto é que eu tô fazendo um vídeo aqui pra vocês, que começou a aparecer em jornal, em revista, em mídias no geral, muita gente estava falando sobre esse caso. A ideia era que com que chegasse no colégio e o colégio, a escola fizesse alguma coisa. E quanto mais as pessoas comentavam sobre esse assunto, as pessoas davam as opiniões delas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, enfim, no Facebook. Eu vou ler alguns comentários aqui pra vocês verem. Claramente foi feita a decisão de excluí-la. O orientador acadêmico e capitão do time que tomaram essas decisões. Eles deveriam ser responsabilizados. Isso é legal porque é discriminação. Se a escola recebe qualquer apoio federal e está discriminando alunos com deficiência, não tem como não olharem pra isso. Fico pensando no que mais acontece nessa escola que não está ganhando publicidade. Uma coisa importante também é que o high school lá é federal, é público. Então, tipo assim, é uma instituição pública que não deveria estar discriminando ninguém e que está fazendo isso. Exatamente. Inclusive, um advogado do Centro de Leis para Pessoas com Deficiência de Utah relatou o problema pro BuzzFeed no dia seguinte. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Minha sincera esperança é que isso tenha sido algum tipo de erro e que ninguém tenha intencionalmente tentado excluir uma pessoa com deficiência de fazer parte do time, em uma foto do yearbook, né, do anuário. Mas dito isso, o fato é que tiraram 2 fotos e é um pouco preocupante que eles tenham sentido a necessidade de fazer isso e escolher a foto que estava sem a pessoa com deficiência." Aqui, inclusive, eu acho que ele foi bem bonzinho em dizer que um erro, né? Que pode ter sido um erro. Pra mim tá bem claro que foi uma coisa extremamente intencional. Eu não sei se pra vocês, se vocês concordam comigo, mas pra mim é muito bizarro tudo isso, como tudo isso aconteceu. Pra mim não tem como ser um erro você excluir uma aluna de uma foto que ela fez, que ela participou de um grupo que ela participou durante o ano todo. Não faz sentido. E ela ter sido a única excluída dessa foto. Não tem outras meninas que não apareceram na foto. Foi ela. Eu sempre acho que se um erro tem um motivo muito claro pra ter acontecido, nunca é um erro. É. Mas enfim, um jornalista chamado David M. Perry também se posicionou no Twitter e ele falou basicamente a mesma coisa aqui que eu dei a minha opinião pra vocês. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Então, a Cheryline Jr., que é o nome da escola, tem uma aluna com síndrome de Down no time de líder de torcida. Elas tiraram uma foto com ela, mandaram embora, então tiraram outra foto para usar em sua publicidade. Dei uma olhada, mesmo photoshoot, mesmo time, totalmente deliberado." Por sorte, existem outras pessoas boas também no mundo, né? E algumas das outras meninas do time disseram que ficaram bem chateadas da Morgan não estar na foto ali do anuário. Como foi o caso aí da Mad Campbell. A Mad, inclusive, disse que achou bem estranho eles terem refeito as fotos, terem feito outras fotos depois que a Morgan, ela saiu. Então a Morgan... fizeram as fotos lá, a Morgan, ela foi embora e eles refizeram essas fotos ali no cenário. Mas como eu falei pra vocês quando eu tava contando a história, como na época nenhuma delas tinha falado nada, não tinha dado nenhum depoimento do que de fato tinha acontecido, é óbvio que o hate também caiu pra cima delas como eu tava comentando aqui com vocês. Querendo ou não, a gente tava enxergando elas ali como responsáveis, não tinha como. As pessoas, inclusive, caíram bem em cima das meninas. Falaram coisas como essa aqui, ó. Abre aspas, vergonhoso. Todos que fizeram parte disso, professores, staff, fotógrafos e, é claro, as outras garotas que deveriam ter vergonha e serem responsabilizadas por serem tão cruéis e tão sem coração. Só que é isso. Algumas meninas estranharam que a Morgan tinha saído e eles refizeram a foto. Outras meninas falaram que não perceberam. Outras meninas não se posicionaram sobre o que aconteceu. Então o hate ali continua acontecendo. Às vezes ficou muito ok, mas quando viu o hate falou: "Ai, nossa, eu nem percebi." É que tem gente que se faz de sonsa também. É meio complicado. Só que as meninas começaram a receber tanto hate e as coisas estavam tão grandes em cima das outras estudantes que parecia que as pessoas estavam esquecendo que tinham pessoas adultas ali, muito mais responsáveis pelo que tinha acontecido, que era o fotógrafo e as pessoas do colégio, as pessoas superiores ali no colégio. E o treinador, né? E o treinador também. Então a Jordan, a irmã da Morgan, né, ela escreveu um outro texto pedindo para as pessoas pararem de tacar hate nas amigas da irmã dela, porque ela tava dizendo que as meninas não eram responsáveis por isso. Ela falou o seguinte, abre aspas: "Esse ano foi difícil pra todos, mas o problema não são essas garotas. O problema é com quem está acima delas, com quem estamos trabalhando agora para que mudanças aconteçam. Envergonhar nunca é apropriado ou ok. Apontar dedos nunca é apropriado ou ok. Se nós queremos ver mudanças, temos que ser gentis sobre isso." Preciso dizer que às vezes eu não concordo muito com gentileza, dependendo da situação. Acho que sim, a gente tem que ser um pouco paciente, acho que sim, a gente tem que explicar as coisas da melhor maneira possível, tentar conversar e ter um diálogo, mas quando a gente vê uma situação dessa, onde uma menina sofreu desnecessariamente, não tem como a gente não ficar com ranço e raiva, gente. É impossível. Eu acho que tem certas partes que sim, mas eu acho que talvez o pessoal no Twitter, nessas redes, eles perdem muito a mão. Eu acho que começa a ofender, começa a levar para um outro lado, em vez de criticar a situação, acho que é isso que você tá querendo dizer, né? Que a pessoa
perca tudo que ela tem, quer que a pessoa se sinta mal, quer que a pessoa chegue no extremo. E eu acho que também não é assim. Até porque a gente tá falando nesse caso aí também de várias outras adolescentes que talvez nem tenham entendido muito bem o que aconteceu ali também. É que eu acho que tem pessoas na internet que não querem ensinar. Elas só querem tacar o ódio delas em cima de outras pessoas. É. E é aquela frase, né? Você dá o que você tem. Então tem muita gente que só tem ódio e... Eu sinto que certas coisas as pessoas estão um pouco saturadas já de ensinar, porque a gente já ensinou muita coisa. Mas eu acho que também, se a gente não acredita no aprendizado das pessoas e que elas podem aprender e evoluir de alguma maneira, então a gente acha que a gente não acredita mais na sociedade no todo, né, gente? Porque se ninguém pode mais evoluir e aprender nada, aí fica difícil também. Mas eu acho que é uma balança complicada. É uma discussão meio complexa, mas enfim, vocês podem dar a opinião de vocês aí também nos comentários, mas calma que a história não acabou. Dá pra fazer um podcast só Exato. O pai da Morgan, inclusive, pediu para as pessoas pararem também de tacar hate nas outras garotas, até porque várias delas estavam apoiando a Morgan nesse momento que ela tava passando. Então ela tava passando por todas essas questões e tinham amigas ali, pessoas, meninas das líderes de torcida, também apoiando e ali estando do lado dela nessa situação, né? Então não dava pra colocar todo mundo ali no mesmo bolo. E na verdade, gente, o que a família queria era simplesmente um posicionamento do colégio, que eles se posicionassem e falassem, não, a gente errou, realmente não, a gente não devia ter feito isso, me desculpa, mas um posicionamento e de repente refazer um anuário, refazer as fotos, resolver a situação. Era isso que a família queria. Pro BuzzFeed, que tava acompanhando aí, né, cobrindo esse caso todo, eles entraram em contato com o colégio pra tentar ter algum depoimento ali, algum posicionamento do colégio. E a representante Shauna Land, ela deu um depoimento ali pro BuzzFeed. Ela era meio que a pessoa que tava falando pelo colégio. Ela falou o seguinte, abre aspas: nós pedimos desculpas pra família e sinceramente pedimos desculpas aos outros impactados por esse erro. Nós vamos continuar tratando o caso com os pais da aluna. Vamos também continuar olhando pros nossos processos para garantir que isso não aconteça de novo. Mas é óbvio que muita gente não caiu nesse papo, achou que era uma resposta meio pronta, assim, que ninguém meio que se posicionou do tipo, não, vamos refazer as fotos, ou vamos refazer o anuário, ou vamos incluir a foto. Enfim, não falaram nada disso. Então, um monte de gente começou a comentar na internet. Erro. Bom trabalho ensinando aos seus alunos sobre a importância da inclusão. Pedir desculpa não é o suficiente. Isso foi deliberado e vocês todos foram pegos. Que vergonha. Só pedir desculpa é inaceitável. Um pedido de desculpas não diz nada sem uma ação. O time todo deveria protestar. É horrível que alguém possa ser tão insensível e vazio. Isso é uma coisa que eu realmente acho. Eu acho que a gente tá pronto pra evoluir, pra aprender com os nossos erros, mas eu acho que essa coisa de simplesmente aprender e não ter uma ação também é um pouco complicado. Eu acho que a gente pode aprender e agir também um pouco. E a escola, ela tinha esse poder, né? De reimprimir aí as páginas do anuário, recolocar nos anuários, ou enfim, reimprimir os anuários. Isso poderia ter acontecido, se alguém achasse que isso era realmente importante e relevante. E sim, gente, é óbvio que essa situação foi extremamente pesada e bizarra pra Morgan, né? Eu acho que é uma coisa que talvez ela até demore a processar. E eu acho que ninguém deveria passar por isso. Mas uma coisa que a galera comentou, a galera que mora em Utah, é que isso realmente acendeu uma discussão em relação à inclusão das pessoas, inclusão de pessoas com deficiência, e que era um tópico que não era muito debatido por lá e que começou a ganhar uma força. Então muita gente achou que essa foi uma chance de olhar pra um problema e tentar resolver ele aí a longo prazo pra outras Morgans não passarem por isso. Outras pessoas não passarem por isso. A Dorian Packard, que é conselheira global de cheerleading para pessoas com deficiência, disse o seguinte, abre aspas, é sempre desapontante, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma oportunidade de espalhar essas histórias, para que as pessoas fiquem mais atentas da importância de que todos tenham oportunidades. Até porque ter um diagnóstico como esse não define quem você é. Teve também um outro cara chamado Rick Rogers, que é fundador de uma organização para líderes de torcida com deficiência. Ele disse que se as escolas quisessem incluir mais as pessoas, que era um processo que poderia acontecer e que todo mundo poderia conseguir fazer várias atividades diferentes, simplesmente se eles estivessem abertos a melhorias e atualizações nas próprias escolas. E também, óbvio, um movimento aí dos governos. Ele disse o seguinte, abre aspas, o problema que a impede de ser uma cheerleader não é a síndrome de Down, é a capacidade de adaptação do treinador e compreensão da sociedade, mas o conselho estudantil nunca faz essas mudanças. O pai da Morgan, inclusive, concordou com essa declaração aí do Rick e ainda completou dizendo que o que mais falta para essa inclusão acontecer é exatamente o que a gente tá fazendo nesse vídeo. É debater, é falar sobre e é tentar trazer uma voz sobre esse tema. O pai dela falou o seguinte, abre aspas, tudo que eu quero é dialogar e quero que seja respeitoso. Quero que seja empático e que seja direcionado em como nós lidamos com amor e generosidade. E agora vem a parte triste dessa história toda. Infelizmente, por conta de toda essa situação que aconteceu, a Morgan, ela continuou na escola pro 9º ano, mas ela não quis mais fazer parte da equipe de líderes de torcida. Isso foi uma decisão dela. E é muito complicado porque eu imagino o quão doloroso talvez tenha sido esse processo pra ela, sabe? E o quão complexo é você se sentir fora de uma coisa que você faz parte. É você realmente ser retirada por outras pessoas.
sabe? Isso é muito triste. Eu acho legal, inclusive, também trazer alguns dados aqui pra vocês, pra esse vídeo tentar ficar o mais completo possível. Inclusive, os dados eu vou passar corretamente, mas se eu falei alguma coisa errada no vídeo também, fiquem à vontade pra me corrigir aqui nos comentários também. Se vocês quiserem agregar com mais informações, também são muito úteis, mas eu vou ler esse dado aqui do IBGE que eu acho que é legal. Segundo dados do IBGE, aqui no Brasil, 40% das crianças alegam ter sofrido bullying, enquanto 24% diz, inclusive, que a vida não vale a pena por causa da escola. É muito forte a gente ler esses dados do IBGE, porque eu, enquanto adolescente e jovem, quando eu frequentava o colégio, eu pensava exatamente isso. Eu passei situações, já contei histórias aqui no canal, já contei casos que eu passei de bullying, e eu nem sou uma pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa LGBT, e eu passei bullying, coisas extremamente pesadas. Então, é isso que eu falo, são núcleos diferentes, mas são... É bullying, é bullying na sua essência. O bullying acontece justamente por isso. Você olhar uma pessoa, olhar alguém e você achar que essa pessoa não é boa o suficiente pra andar com você, ou que ela não é legal o suficiente pra estar num grupo de pessoas. Eu acho que uma pessoa não ser como você não faz ela menor do que você. Sabe, faz sentido essa frase pra vocês? Tipo, eu acho que você olhar uma pessoa e você, eu não pareço com essa pessoa, ela não é como eu, ela não pensa como eu, não faz ela ser menor que você. Sabe? E é muito louco, porque por mais que a gente ache que a gente tá evoluindo nisso, porque, por exemplo, quando eu olho pra trás e eu vejo essa questão do bullying, eu sinto que tiveram algumas mudanças sim, mas não necessárias o suficiente, não foram fortes o suficiente para as coisas mudarem. Nas pesquisas feitas em 2019, 30% das crianças alegavam ter sofrido bullying. Então a gente começa a notar que, na verdade, o número ele tá subindo. Parece que essa questão do bullying ela tá aumentando, não diminuindo. Algumas questões sim melhoraram, mas ainda tem muita coisa pra melhorar, porque se os números estão crescendo, tem alguma coisa errada. Isso, inclusive, fez com que a Associação Brasileira de Psiquiatria criasse um projeto de conscientização chamado Deleta Essa Ideia, que coloca aí em ação várias práticas anti-bullying, que eu acho muito incrível. Esse vídeo, ele foi um vídeo um pouco geral, contando esse caso, mas pra abrir a mente de vocês, ainda mais vocês que são jovens, enfim, então, olha, eu falando como se eu tivesse 100 anos, né? Mas enfim, vocês que estão no colégio ou na faculdade, porque isso acontece, enfim, em vários lugares diferentes, né? Você que tá passando por alguma situação de bullying, se sinta amparado, se sinta abraçado, fale com outras pessoas sobre isso, com seus responsáveis, com pessoas próximas, amigos, fale no seu colégio, na sua faculdade, enfim, fale, verbalize as coisas que estão acontecendo com você, porque às vezes a gente deixa as coisas muito guardadas e a gente fica sofrendo sozinho, e é uma coisa que, se você dividir, talvez você sinta que mudanças realmente possam acontecer. Acho muito legal também, se você tiver algum professor, enfim, tiver numa turma, indicar esse vídeo pra ele passar na aula, eu acho que pode fazer as pessoas abrirem a cabeça de alguma maneira. Eu lembro das minhas épocas de adolescente, de criança, e eu fico lembrando que talvez se eu assistisse um vídeo sobre isso, talvez eu tivesse sido menos cruel com outras pessoas e outras pessoas tivessem sido menos cruéis comigo, porque a verdade é que às vezes a gente é zoado, mas a gente também acha que a gente pode zoar as pessoas. Enfim, esse é um tema que, tipo, mexe bastante comigo. Eu fico bem emocionado falando sobre essas coisas, porque realmente foi uma coisa que me marcou muito. Eu acho que qualquer pessoa que passou por bullying ou passa, sabe o quanto isso é uma coisa que fica realmente marcado na sua trajetória, na sua cabeça, na sua vida, sabe? E, enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira e tenha trazido alguma luz, e que casos como o da Morgan e outros casos não aconteçam por aí. Então, seja você a mudança aí que você quer na sua colégio, na sua faculdade, enfim. E mostre esse vídeo e fale sobre isso pra outras pessoas também, porque eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse tema, mais mudanças podem acontecer. Enfim, achei que esse vídeo seria legal trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês num vídeo um pouco mais pra cima, mas é que esse tema que eu queria trazer pra vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!